Olá, mulheres, vamos lá para mais uma leitura do livro A Guardiã do Lar, Fazendo do Meu Lar um Altar, da autora Bruna Oliveira, capítulo 9, parte 1, Relacionamentos Utilitários, página 99. E morreu Harã, estando seu pai, Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, e tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Mical, filha de Harã, pai de Mical, e pai de Isca. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. E tomou Terá Abrão, seu filho, e Aló, filho de Harã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã, e habitou ali. Gênesis capítulo 11, versículo 28 ao 31. Esse texto narra a história de Terá, pai de Abrão, um homem que caminhava para Canaã juntamente com sua família, mas que inevitavelmente viveu uma grande decepção em seu caminho: o falecimento do seu filho Harã. O prejuízo emocional daquele homem foi tamanho, a ponto dele não conseguir mais reagir ao progresso familiar. Ele acaba estacionando em Ur dos Caldeus, no lugar onde perdeu seu filho. Fato é que conviver com situações que estão fora do nosso controle não é algo fácil. Imagino o quanto aquele homem deve ter sofrido a morte do seu filho e como foi difícil reagir à dor da ausência. O trauma foi tamanho que Terá não conseguiu mais seguir para o lugar do propósito familiar. Ele estacionou na dor, seu desencorajamento pela vida chegou ao extremo da inércia, e toda a sua desilusão acabou comprometendo o destino de toda a sua casa. Nas nossas casas, muitas vezes, mesmo tendo as promessas de Deus, mesmo andando debaixo de uma revelação, se não buscamos o entendimento do que estamos vivendo, temos a tendência de agir como o pai de Abrão, que foi movido pelo sentimento do luto, de não conseguir viver com algo que saiu do controle e expectativas, e acabou abortando as promessas de Deus, estacionando e morrendo no lugar onde perdeu algo. Terá fixou residência no lugar onde ele viveu uma grande dor, a perda do seu filho, e acabou comprometendo seu destino profético e atrasando todo o crescimento de uma família. Houve uma falha na administração dos seus sentimentos. Acredito que ele jamais imaginaria viver uma perda tão grande. A estagnação foi a resposta mais fácil. Sem forças para processar seus sentimentos, aquele homem abre mão de continuar aquele caminho. Assim como Terá, muitas famílias convivem com dilemas terríveis, histórias de perdas, violências, acidentes, enfermidades, traições, dores que nunca saram, situações que já não têm mais conserto, que não estão no nosso controle. Nesses casos, a única forma de avançar é saber administrar o sentimento para que ele não descontrole a saúde familiar. Quando estamos caminhando debaixo de uma revelação, de uma promessa de Deus para a nossa casa, nos mover por sentimentos pode ser fatal ao destino profético que Deus tem para nossas vidas. O problema do estacionamento não é somente o atraso no crescimento familiar, mas também no tipo de relacionamento que aquela família passa a desenvolver frente à falta de propósito e destino. Intercorrer um tipo de convivência em que a casa passa a caminhar de maneira utilitária. Cada um utiliza aquilo que o outro pode prover dentro daquele vínculo. Porém, já não desfrutam mais de um propósito, de um destino juntos.
O prazer da comunhão foi rompido pela má administração dos conflitos, fazendo com que aquele lar não mais comunique um crescimento juntos. Pelo contrário, cada um vive separadamente sua vontade, tendo unicamente o fio da utilidade que os une. Não há sonho juntos, um compartilhar, confiar, prazer na companhia do outro. Passam a viver um nível de isolamento, de falta de afeição, de desconfiança, embora estejam juntos, porém não unidos. A vida se resume em uma troca de benefícios que um pode fazer para o outro. A mulher se beneficia daquilo que o marido provê em casa, o esposo de como a esposa o serve e os filhos da mesma forma. Cada um, dentro da sua necessidade, tende a utilizar da presença do outro, porém sem um propósito juntos numa missão familiar. A afetividade foi neutralizada pelo egoísmo em colocar o problema, a dificuldade, maior que o propósito familiar. Filhos nesse ambiente alimentam uma segregação de pertencer, que deságua em um profundo sentimento de solidão, que com o tempo se transformará em um comportamento rebelde e distante. A estagnação emocional de Terá proporcionou o comodismo de Abrão, pois não havia uma referência que o impulsionasse. Pais precisam muito mais do que dar comida e casa para seus filhos. Pais precisam ensiná-los a sonhar, a avançar, a acreditar, e isso se faz através do exemplo. Ensinamos nossos filhos a superar quando superamos e conquistar quando conquistamos, pois o exemplo precede o ensino. Filhos nesse contexto desenvolvem uma característica de prazer relacionado ao consumismo, aos bens materiais. Eles associam a convivência à utilidade. Então, sempre irão querer utilizar de algo novo, pois a fonte da aceitação familiar foi trocada pela linguagem do benefício. Futuramente, se tornarão jovens insatisfeitos e incapazes de valorizar afeição e sentimentos, pois foram discipulados à linguagem do benefício. E se eles não existem, não há motivos para se relacionar. São hedonitas, vivem exclusivamente por prazer, sem jamais conseguirem se doar a um propósito ou algo que os impulsione para o crescimento pessoal, pois são confusos, não aprenderam a se doar por uma causa dentro da casa. Nunca foram despertados a uma missão juntos, mas sim a utilização da companhia do outro. Casamentos em crises intermináveis têm uma grande facilidade de desenvolver relacionamentos utilitários por causa da culpa que sentem. Por não desenvolverem capacidade emocional para gerir conflitos, o casal acaba caindo em um sentimento de remorso. E este sentimento reproduz uma prática excessiva de substituição como forma de compensar a desintegração familiar.